Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E galera, nós estamos esperando aí uma vacina que venha como resposta às nossas orações para acabar de vez com essa pandemia, e algumas já são propostas. Entretanto, nós também já problematizamos essas vacinas, politizamos ela, né? Mas não é a primeira vez que o Brasil ele entra em uma treta, em um conflito, inclusive fazendo uso de violência por causa de um processo de vacinação. Segue o vídeo aí. Galera, eu gostaria de embasar essa aula para vocês, iniciando com 3 informações que vão nos dar alguma luz sobre isso. Primeiro, o ser humano sempre teve que enfrentar doenças. Ele sempre teve que enfrentar alguma doença que ela tinha um poder de se alastrar com relativa facilidade. Nós temos aí a mais comum delas, a peste negra, aconteceu durante o período da Idade Média, né, a chamada febre do rato, e ela dizimou aí 1/3, 1/4 da Europa. Foi duro enfrentar aquilo ali, né? Mas o ser humano sempre, certo? Com a relativa frequência no período histórico, ele sempre teve que enfrentar doenças. Isso foi uma regra. Uma segunda informação também importante para a gente é que as doenças já foram usadas até mesmo como armas de guerra. A China já fez isso com seus rivais. Quando um soldado adoecia, eles enviavam ele para se infiltrar dentro de uma tribo rival, certo? De um reino rival, para gerar aquela doença entre eles. Aqui na América nós tivemos aí o processo de colonização que veio pelos espanhóis, e astecas, incas sofreram com isso. Os espanhóis eles se aproveitaram do fator de que astecas, incas, os povos pré-colombianos, eles não tinham imunidade, não tinham anticorpos para as doenças que vinham a navios, né? Eles vinham da Europa para cá. A gripe comum era fatal para um asteca, e as outras aí é que não se questiona. Mas vem um fato: quando um soldado ele passava a adoecer, infiltrava-se ele também dentro de um aglomerado asteca, inca, e em algumas semanas aquele povo era dizimado, metade dele por aí, e o restante estava enfraquecido, facilmente ele era vencido, né? Então assim, nós temos isso aí, a doença como arma de guerra já da antiguidade. Ela não é uma invenção da Primeira Guerra Mundial, como se repete em sala de aula, não. Ela já foi usada bem antes, né? E um terceiro fator é que o Brasil não passa por isso a primeira vez. Nós já tivemos outras doenças que também assolaram o Brasil. Algumas delas fizeram efeitos muito catastróficos também, né? Porque nem o procedimento de tratar-se a doença era conhecido. Mas já sofremos na mão da cólera, da varíola, da febre amarela, da gripe espanhola, da poliomielite, também da malária, né? Essas doenças elas sempre vieram sobre nós. Algumas perpetuam-se ainda, convivemos com elas, outras inventamos tratamentos para ela, outras nós ainda não sabemos nem sequer como resolvê-los, como por exemplo quando tivemos o surto de HIV. De lá para cá vacinas foram criadas, mas elas não conseguem ser efetivadas, não conseguem de alguma forma bloquear a ação do vírus, né? Então pessoal, o Brasil passou por pandemias vez e outra aí. Agora, é importante dizer o seguinte, que ela vai passar a ser, ela não, a pandemia da varíola, né? Nós vamos tratar sobre elas. Dessas doenças que eu falei para vocês, eu escolhi 3 para nós tratarmos dela de forma mais objetiva, porque elas são mais frequentes nas páginas dos livros didáticos que o Enem cobra. Então, vamos falar um pouco mais sobre a varíola, a febre amarela e a gripe espanhola, que assolaram o Brasil. Galera, a varíola foi responsável por, de alguma forma, criar uma unidade, certo? De investida do governo para com a sociedade. É importante dizer o seguinte, que o Brasil ele passava por um período, era a chamada Belle Époque, né, quando vamos ser atingidos pela varíola. A Europa passou por isso antes da Primeira Guerra Mundial, sofreu a Primeira Guerra Mundial e a esperança se foi. Mas o Brasil ele não sofreu os ataques ou as investidas da Primeira Guerra Mundial a ponto de assolar o território brasileiro, como aconteceu com a Europa. Então o Rio de Janeiro estava na sua Belle Époque, certo? E nesse momento aí, o que acontecia? Era um projeto urbanístico, era um projeto arquitetônico que se investia sobre a cidade, mas havia um tripé mundial de respeitabilidade de uma nação que o Brasil tentava alcançar. Ele pautava-se em uma civilização que abraçava a ciência, o progresso e a ideia de civilização, né? A nação fazia isso, abraçava ciência, progresso e civilização. Cada uma delas tinha
uma parte do tripé para equilibrar a nação. A ciência ela seria responsável por praticamente os avanços, né, que a tecnologia pudesse trazer, inclusive no combate às doenças. O progresso ele vinha pelo próprio capital econômico e a civilização pela educação e cultura do povo. Isso era uma ideia comum, certo? Já praticamente na entrada da era moderna. O Brasil estava com um problema, porque ele não estava fazendo uso da ciência, se acreditava, para vencer as doenças que traziam moléstias sobre o Brasil, né, sobre a nossa nação. Logo, se não era um país seguro com relação à sua saúde, investidores não vinham, trabalhadores imigrantes não vinham para cá, as pessoas tinham medo de trabalhar no Brasil, consequentemente, isso traria um abalo econômico. Sem a economia não teríamos progresso, o segundo tripé. Né? E sobre a civilização, o avanço cultural, nós tivemos algumas investidas aí no interior do Brasil, como o Santos Dumont, Oswaldo Cruz, que vai ser um nome da saúde importante, vamos falar sobre ele, né? E essa galera tentou alfabetizar o interior e teve bons resultados, né? Então, assim, o Brasil precisava se equilibrar na parte concernente à ciência e progresso, e o progresso estava dependente do avanço da ciência com relação ao trato das doenças aqui no Brasil. Então, pessoal, vamos começar pela varíola, né? Veja bem, a varíola ela vai acometer o Rio de Janeiro na Belle Époque carioca, como eu já falei para vocês. Ela vai ser relatada aqui no Brasil a primeira vez pelo Padre Anchieta, em 1561. 2 anos depois ela vira uma pandemia no Brasil e a vacina para isso só vai surgir praticamente 200 anos, mais de 200 anos depois, né, em 1804. E veja bem que o Edward Jenner, o pai da imunologia, né, criou a vacina para a varíola. Entretanto, não foi de total efetividade. Essa vacina, ela nem sempre tinha bons resultados, não. Ela era muito questionável. E isso a primeira investida para se combater a varíola vai vir com a família real, né? Quando eles vêm para cá em 1808, Dom João ele vai trazer um centro sanitário, um centro de vacinação para tentar combater o avanço da varíola aqui no Brasil. Depois da independência do Brasil, o processo de vacinação ficou ao cargo dos municípios. E assim, a coisa começou a se agravar porque a tuberculose também passou a chegar. Então, o quadro brasileiro com relação às doenças ele estava ficando um pouco mais complicado. Era preciso aí uma ação governamental mais organizada para que o Brasil pudesse passar por esse processo, né, sem maiores danos. Mas também tínhamos o problema, porque com a chegada da família real, os meios urbanos começaram a receber investimentos e produção, né? E, logicamente, com o meio urbano crescendo, a demanda por emprego, a demanda pelo próprio ambiente urbano, que geraria um conforto de vida melhor, passou a crescer. E nós vamos ter aglomerações. O Brasil sempre vai receber imigrantes para trabalhar, certo? Nós vamos ter uma leva muito maior no segundo reinado, é verdade. Mas imigrantes sempre vieram ao Brasil. E eles sempre trouxeram aquilo que estava no país deles, né? Desde as ideias às doenças. E no momento que eles chegam aqui no Brasil, eles se somam também a essa aglomeração do meio urbano e as moléstias elas começam a caminhar. Até que quando chega o período da proclamação da República, isso vai virar uma responsabilidade de Estado mais acentuada, né? Porque a própria ideia de República, ela vai pregar essa ideia de um paternalismo, um cuidado com a população de forma institucional, não mais como um tipo de pai, um laço entre rei e filhos, mas agora uma instituição que iria levar o bem-estar à população. Isso era a ideia pregada. Vamos criar centros de vacinação, certas instituições que vão estudar isso, mas vamos ter problemas com relação a isso. Por quê? As vacinas, elas no Brasil, historicamente, elas sempre foram compulsórias, sempre foram de caráter obrigatório, mas nunca praticamente se cumpriram por uma razão simples. Nem sempre o povo quis, né, aceitar a vacina, eles sempre ficaram um pouco desconfiados. E segundo, a quantidade necessária para atingir a todos nem sempre também era possível. Aí isso gerou, né, o problema de uma vacinação completa. Agora, de forma organizada, quem vai combater isso aí com a maior eficácia e um recurso público com maior abrangência vai ser o presidente Rodrigo Alves. Esse camarada, ele vai tentar trazer para o Brasil esse padrão arquitetônico, né, europeu. Ele vai tentar fazer do Rio de Janeiro uma capital referência. E para isso, seria necessário também modelar a cidade, mesmo que para isso ser feito pessoas fossem expulsas dos seus cortiços, né, para poder se criar as praças cariocas bem estruturadas, mas os cortiços pararam de existir para formar as favelas logo em seguida. Foi um efeito colateral desse investimento dele em tentar reorganizar a cidade. Mas as doenças já assolavam. Tínhamos a varíola, a febre amarela, a peste bubônica, né, a peste do rato, que já estavam praticamente aí dando trabalho ao Rio de Janeiro. Para isso, o presidente ele vai convocar Oswaldo Cruz, um importante cientista da época, e ele vai
ter, pelo menos durante os próximos 20 anos, excelentes resultados no combate especificamente à febre amarela e também à varíola. Mas aí vamos ter o primeiro problema com o Oswaldo Cruz, né? Inclusive temos um instituto, né, que herdou o nome dele em homenagem ao próprio. Galera, o Oswaldo Cruz, ele vai defender a ideia de que a vacina deveria ser compulsória, deveria seguir-se obrigatória, e para essa época a população da classe média do Rio de Janeiro, ela se diferenciava da capital paulista, né? A capital paulista estava ligada ao fator agrário, mas a capital carioca estava ligado ao fator mais liberal. Eles eram profissionais mais liberais do estudo, certo, das ideias, do meio acadêmico. Então era comum no Rio de Janeiro o debate de ideias sociais, inclusive aquelas que eram tocantes aos direitos individuais. E as pessoas, elas não estavam tão a favor, tão interessadas em deixar que seu corpo fosse praticamente violado, certo? Uma coisa fosse injetada sem que eles soubessem daquilo que era, né? As ideias já se diziam lá, que pregava-se pela liberdade da escolha e pela posse dos seus direitos próprios. E o Estado se colocar sobre isso era um pouco complicado já para aquela época. Agora, temos que admitir também que houve uma relativa falha aí. Jornais divulgavam sobre a obrigatoriedade da vacina. Alguns historiadores defendem que a informação sobre o processo de vacinação, como ela funcionaria, não foi bem passado para a população, o que gerou automaticamente uma resistência, né? Alguns discordam dessa posição, tem que ser dito. O fato é que a população não aceitou, certo? Ela não quis aceitar o processo de vacinação, e com a pressão popular, a proposta de vacinação compulsória foi retirada, né? Isso trouxe um efeito, porque logo depois vamos ter focos da doença voltando mais uma vez. E para aí a proposta de vacinação compulsória volta e se tenta fazer isso aí com a população, a aceitabilidade torna-se maior, mesmo que, para aquela época mesmo, o procedimento do Oswaldo Cruz e também a vacinação, ela não era de consenso acadêmico. Certo? Não era, pessoal. É importante dizer também que o Brasil tem um histórico de vacinas que não deram certo. A primeira vacina contra a varíola, né, que veio do Edward Jenner, o pai da imunologia, ela tinha um grau de efetibilidade muito baixo. Certo? A nossa de hoje, ela é baseada nesse primeiro protótipo, só que com as melhorias que fizeram dar certo. Mas a daquelas lá, nós vamos ter várias vacinas da varíola que elas vão chegar a se aplicar e a população não sente o efeito da proteção tão bem não. Alguns sim, outros não, mas não tínhamos uma uniformidade de efeitos. Para se obrigar a população a tomar a vacina, vai se recorrer às punições, né? Como as pessoas, para terem empregos, para serem funcionários públicos, para matricularem seus filhos em escolas, era preciso atestar o cartão de vacinação. Aquilo ali tornava-se obrigatório. Isso foi uma forma de convencer, né, a população a ir para a vacinação, e eles foram. Houve conflito? Houve algum conflito sim, certo? Ele foi significativo. A classe operária, oficiais do exército também, monarquistas da época resolveram se rebelar contra essa obrigatoriedade, e eles tiveram que também pagar o prazo, né? O preço, pagar o pato, o preço. Mas o fato, galera, alguns deles foram mortos, muitos foram feridos, e uma grande quantidade deles foi exilada para o Acre. A coisa, ela melhoraria, pelo menos a nível de consciência. Por quê? Vai surgir a gripe espanhola em 1918, né? Então, quando a gripe espanhola ela surge, ela, depois da varíola, febre amarela também, e agora a gripe espanhola, a população percebeu que saúde era de uma utilidade de debate público, ou melhor, era uma necessidade de debate público. O governo passa a dar uma atenção para isso, cria o Departamento Nacional de Saúde, agora sim, um órgão unificado, né, para tratar de todo o Brasil, com estudos em larga escala. E nós vamos ter aí a vacinação sendo mais conscientizada para a população, o povo passa a se vacinar, os índices também passam a cair. Certo? Logo depois eles voltam a aparecer, infelizmente. A varíola vai começar a ter sua derrota quando nós iniciamos aí no governo de Vargas, que ele cria órgãos de competência com relação à saúde que são mais efetivos. E assim, as novas pesquisas, as novas descobertas científicas também do mundo já atestavam sobre o caráter da prevenção, né? E o governo brasileiro passou a focar no combate tanto preventivo como aquelas doenças que eram infectocontagiosas. E nesse momento aí a varíola começa a cair. E para dar um gás no combate à varíola, nós vamos ter aí o surgimento da ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, e da ONU, né, ela vai também parir a Organização Mundial de Saúde. E a partir daí, novos conhecimentos eles chegam, e esses conhecimentos eles dão, certo, uma força cabal para que a varíola seja vencida no Brasil. Ela vai ser erradicada aqui no Brasil em 1975. Mas para todos os efeitos, galera, o fato, a varíola deu um certo trabalho,
certo, ao Brasil. Nós tivemos vacinas e vacinas, conflitos que vieram dela também, força nacional, força popular, se enfrentando aí, o debate pegando fogo, porque as vacinas nem sempre eram tão efetivas e a doença matava gente, a população ficava atormentada com isso e o Estado às vezes se via sem ter para onde correr, porque os caminhos eram aqueles daquela época. Hoje não, nós temos um bom conhecimento, mas também trocamos o desafio que a varíola nos oferecia por desafios de hoje, não é? E agora, falando sobre a febre amarela, é interessante eu lembrar aqui da frase de um doutor chamado Miguel Passos. Não, Miguel Pereira, isso, Miguel Pereira, onde ele disse que o Brasil era um gigante hospital. Cara, e de fato, para aquela época nós tínhamos um problemão com relação a isso, mas a febre amarela ela vai ser outra doença que também vai causar transtornos ao Brasil. Quem vai combater ela também vai ser o Oswaldo Cruz, né? E a febre amarela ela teve suas particularidades. Primeiro que ela vai assolar muito o Rio de Janeiro, né? Depois ela vai para o interior também do Brasil, ela chega no Amazonas, Nordeste, ela assola a nação. E tem um detalhe, o Rio de Janeiro, como ele era um centro de várias mentalidades lá, desde africanos, italianos, brasileiros, profissionais liberais da agricultura, era um barril para explodir com relação ao show de ideias que variava. E isso também se refletiu no tocante a falar sobre a vacinação, né? Vai dar um certo trabalho lá. O detalhe, galera, é que a febre amarela ela vai chegar no Rio de Janeiro por cerca de 1849, mas ela vai causar um estrago durante os próximos 50 anos, até que o Oswaldo Cruz ele chega e ele vai combater o principal vetor, né, que transmitia a febre amarela, o famoso Aedes aegypti, né, esse mosquitinho dos infernos, cara. Já não basta a dengue, mas aí o procedimento dele deu excelentes resultados. A febre amarela, de fato, pelo menos por 20 anos, ela se tornou controlável e o Rio de Janeiro ganhou sua reputação de volta. Então quer dizer que os procedimentos do Oswaldo Cruz, eles não foram de todos efetivos. Durante 20 anos, eles tiveram bons resultados, mas logo depois a doença ela vai aparecer e de forma curiosa, ela vai aparecer no Amazonas, no Nordeste, na capital carioca. E galera, isso causou um certo alvoroço no Brasil, porque a própria instituição Rockefeller, certo, de origem nos Estados Unidos, é filantrópica, ela conseguiu ter ótimos resultados no combate à febre amarela em todo o continente americano, mas no Brasil ela não conseguia explicar a razão de por que a doença estava voltando mais uma vez, porque ela estava causando, né, o prejuízo que ela estava. Explicações foram dadas, métodos diferentes do Oswaldo Cruz também foram dados. A Academia Medicinal do Brasil se dividiu muito entre o Instituto Oswaldo Cruz e também a instituição Rockefeller. Mas o fato, a doença ela passou a voltar e até hoje não se sabe a explicação de por que naquela época ela veio de forma tão distinta e tão singular. Ainda hoje a febre amarela ela está entre nós, né? Já temos vacina para ela e qualquer pessoa que vá para algum lugar onde haja foco, como por exemplo o Pará, o Amazonas, você vai ter que se vacinar com 10 dias de antecedência para entrar nesses lugares, certo? Porque de fato ela ainda existe, mas hoje com índices mais controláveis, mesmo assim é uma doença a qual o Brasil ele teve que aprender a conviver. Nós não conseguimos erradicar, conseguimos de fato reduzir muito a atuação da febre amarela, mas ela ainda se encontra aí. Agora, pessoal, uma doença que ela chegou no Brasil e ela nem sempre é citada nos livros é a própria gripe espanhola, né? Ela carrega esse nome porque ela vai ser divulgada na Espanha, mas ela surge durante o governo do Woodrow Wilson, né, um presidente da esquerda norte-americana, e esse cara tentou encobrir o fato dessa doença, mas ela terminou se disseminando no mundo e ganhou o nome gripe espanhola porque vai ser divulgada na Espanha. Ela chega aqui no Brasil e ela causa um estrago muito grande, né? A população ela ficou em alvoroço. No Rio de Janeiro vão ser 8 mil pessoas que vão morrer, a população lá era mais reduzida que a de hoje, 80% da população se contaminou com aquilo e era tão grave a contaminação que algumas pessoas elas não enterravam seus cadáveres, né, seus defuntos familiares. Eles colocavam na calçada para que a força-tarefa da saúde carregasse o corpo, outros eram queimados, outros eram jogados em valas, né, e causou-se então aí um alvoroço gigantesco com relação a isso. Tanto que a própria gripe espanhola ela virou alvo de sátiras e histórias, como exemplo Nelson Rodrigues, ele fala sobre a gripe espanhola nos livros dele. E ela causou um alvoroço tão grande, imagine você aí,
O próprio diretor da saúde, o Carlos Seide, na época, ele disse o seguinte, que infelizmente o governo não podia fazer nada porque a doença ela era incontrolável. Cara, para a população ela escutar esse tipo de frase, que o Estado ele não consegue fazer nada, estão ao Deus dará, né, a população ela entra em pânico. Alimentos passaram a surgir, a desaparecer, medicamentos também, a violência aumentou, brigas, certo, por recursos passaram a acontecer, violência, homicídios. Então você já vê que a própria capital do Rio de Janeiro, ela nem estava, o Estado não tem preparação para isso e a população começou a sofrer a própria realidade consequente da doença. Para completar, os rumores sobre a doença também agravavam muito o quadro. Por exemplo, se dizia que não havia nem mais caixões, né, para se velar o corpo. Então a população refém disso entra em pânico. E quando você via alguém doente da gripe espanhola, de fato era uma coisa um pouco assustadora, né, porque a febre chegava a 42 graus. Se você não morresse, né, de uma temperatura corporal como essa, você iria passar duas semanas acamado, totalmente derrubado, e a primeira semana seria com a febre de 42 graus em meio a delírios. Então, quem via aquilo ali percebia a força da doença e via que a morte estava abraçando os portadores da gripe. É uma coisa curiosa que quando a gripe espanhola chegou, né, os alunos eles tiveram que chegar praticamente aí, ou eles tiveram que sair da escola, não poderiam mais estudar. Apesar da gripe ter chegado no final do ano, o presidente da época ele vai decretar que todos os alunos eles estão aprovados, né? Isso aí vocês sonham com isso, né? Mas não, viu? O fato, galera, foi um abalo completo, tanto no fator social como econômico, como também cultural e educativo do Brasil. A gripe espanhola deixou um estrago muito forte, né? Logo depois que ela ceifa muita gente no mundo, ela passa-se do Brasil, mas deixou suas sequelas. Agora, chegando então ao nosso Covid-19, né, o coronavírus aqui no Brasil, nós temos aí uma polêmica com relação à vacina que está para ser oferecida a nós, né? A Coronavac, a vacina chinesa. E ela já foi politizada tanto pelo governador Dória de São Paulo, como pelo nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Ambos aí, eles politizaram a vacina e isso foi inconsequente. Na verdade, chegou até a ser irresponsável pelos dois. Existem fatores a serem considerados com relação a isso, né? Primeiro, pessoal, é que a população que está, pelo menos aí, negando tomar a vacina, eles estão aí em uma área cinzenta de difícil diálogo, porque eles alegam os direitos individuais, né? E aqueles que querem obrigar eles a tomar a vacina alegam os direitos coletivos. Existe sim uma área cinzenta, onde direitos individuais e coletivos eles se mesclam, porque o direito individual, o seu direito, né, a sua posse sobre si, aquele que se auto-pertence a você mesmo, por assim dizer. Isso aí possa ser que o seu direito individual ele tenha abrangência, certo? E efeitos sobre os direitos coletivos. Nós não temos um direito individual absoluto, pelo menos não me vem na cabeça agora, mas para você ter uma ideia, você fala o que você quer da sua boca, né? Mas tem consequências se você está perto de uma criança e chama palavrões. Então, assim, é o seu direito individual tendo uma abrangência, né, externa, no direito coletivo. Você pode fumar, fazer do seu pulmão o que você quiser, mas fumar em meio às pessoas, você termina por violar também o direito dele de resguardar a própria saúde. É muito complicado. É um discurso ético muito interessante, certo? Saber até onde os direitos individuais eles podem ter abrangência e empatar o coletivo. Entretanto, as considerações que eu falei para vocês, elas são relevantes em se tratar disso. Primeiro, a população que ela alega, né, que quer tomar a vacina, que quer obrigar, eles fazem uso do recurso de que as instituições elas vão aprovar, né, a vacina, então ela será segura. Então, de fato, né, é um argumento muito bom, e no desespero que nós estamos para voltar à normalidade, nós queremos olhar para isso aí e abraçar essa ideia, né? Entretanto, aqueles que negam a ideia da vacinação compulsória obrigatória, eles também têm seus argumentos, né, com relação ao fato de que as instituições elas vão respaldar o efeito da vacina. É um pouco complicado porque em outras vacinas, né, tanto nos Estados Unidos como inclusive na China, né, ela já teve aí polêmicas com relação a vacinas. Os Estados Unidos também já tiveram efeitos drásticos com relação à vacina. A gripe suína, ela criou sua própria vacina que foi respaldada pelos órgãos responsáveis e o efeito da vacina foi pior que o efeito da doença.
né? E no Brasil, nosso histórico de vacinas também é muito complicado. Então, assim, fica difícil você usar como argumento para quem não quer tomar vacina o fato de que a instituição que pode estar politizada para o lado do presidente ou para o lado do governador, né? Ela pode estar politizada sim e pode trazer um efeito prejudicial para o Brasil. Um segundo fator é que a vacina ela vem da China, que é uma ditadura que não respeita direitos humanos, né? E a população já está praticamente na cabeça de que a China foi quem deixou esse vírus vir à solta, ela não foi transparente, não divulga dados transparentes, né? A Coronavac ela veio de um laboratório que é de força privada lá, mas ele também não é muito transparente, ele também não relata muitos relatórios a público. O próprio acordo, né, do João Dória, do governo de São Paulo, com esse laboratório, ele não foi publicado. Ele não é. Então, assim, a população não gosta de estar às cegas, né? Não tem nenhuma autoridade mundial dando respaldo sobre isso, nem instituição, nem autoridade em si, né? Defendendo praticamente que a vacina passa por um processo interessante. E o curioso é que o próprio processo da vacina, ele também pode estar sendo atropelado, porque geralmente uma vacina aí, a vacina recorde que nós temos foi da ebola e da cachumba, 4 anos e meio e 5 anos. Né, o tempo para se produzir. E a nossa aí vai ser produzida em o que? Aí, talvez aí 10 meses, né, no máximo aí 1 ano, e 1 ano é somente o período de avaliação e acompanhamento. É o que os procedimentos especialistas alegam. Então temos um problema com relação a isso aí. Esse processo de vacinação, se ele vier problemático e fizer mal à população, né, pode gerar uma revolta. E a possibilidade de fazer mal, ela existe, porque 5% dos voluntários eles tiveram efeitos adversos, que podem ir de uma dor de cabeça a uma dor no braço, né? Alguns aí alegam morte de pessoas, mas até agora nada divulgado. Vem com o detalhe que a de Oxford, uma pessoa morreu, né? Mas informando para vocês que a que morreu tomando a vacina tomou placebo, certo? Não era vacina, era simplesmente um líquido sem efeito nenhum. Então, galera, aí as pessoas alegam, né, elas questionam o fato de que a transparência ela não está acontecendo, eles têm medo, afinal vai ser alguma coisa que vai ser injetada no corpo deles, né? Eu não estou dizendo que vão virar o The Walking Dead, né? Zumbis, não. Mas que 5% das pessoas têm efeitos adversos. E isso, para especialistas, é inaceitável. Eles alegam que geralmente o efeito das vacinas ele está em 0,5%, 0,05%, né? 0,01%, mas 5% falam que é muita gente. Alguns alegam que, como não houve teste em massa, os que já tiveram anticorpos podem ter um efeito, né, que pode chegar a gerar a morte nas pessoas, então automaticamente causa um certo pânico, causa um certo alvoroço. Uma outra curiosidade que eu achei isso de uma certa relevância. A vacina ela só é testada naqueles que não são grupo de risco. E quando ela for aplicada em grupos de risco, né, nas pessoas que fazem parte, que podem ter comorbidades, como é que ela pode reagir a essas comorbidades que as pessoas têm ao fato da idade deles? É uma coisa que tem que ser levada em conta. Aí nós vemos uma vacina que é feita em uma ditadura, que não tem respeito nenhum pelos direitos humanos, e a outra que é feita em Oxford, né? A de Oxford ela é transparente, ela para o estudo se qualquer coisa estiver acontecendo, vocês já viram isso aí sendo noticiado, todos os relatórios eles são transparentes ao público, mas a da chinesa não. Não é. Então, automaticamente, eu vejo como legítimo que as pessoas tenham medo de tomar a vacina se ela vier nesse projétil, né, de oferecimento. Eu comentei uma vez com uma pessoa e eu indaguei para ele, né, se estivéssemos na época da ditadura militar e o governo quisesse obrigar você a tomar uma vacina sem deixar os dados transparentes, ela disse que não tomaria. Pois então, né, a China é uma ditadura muito pior do que a nossa foi, bem pior. Né? Mas as pessoas às vezes cegas, né, pelo partidarismo, por se pôr ao presidente ou a favor do presidente, eles não olham bem direitinho para aquilo que vai ser colocado dentro de você, pessoal, certo? É uma vacina. Um outro debate muito curioso, e esse eu achei até interessante, é que alguns especialistas eles chegam a dizer que a produção da vacina ela não vai mais valer a pena. Né? Daqui até lá, alguns acreditam que a disseminação vai ter ocorrido com certa velocidade, e para falar a verdade, o Brasil ele já vem, né, diminuindo o grau de contaminação, o grau de mortes, de óbitos também do coronavírus, e eles alegam, olha, a taxa de letalidade do coronavírus ela é parecida com a de outras doenças, como a gripe sazonal, por exemplo, né? Ela mata de forma em números parecidos. Aí nós temos um detalhe com relação a isso. O coronavírus, ele praticamente ganhou a mídia,
né? A mídia ela não anuncia mortes cardíacas, mortes por acidente, mortes pela gripe sazonal com a mesma frequência e terror que anuncia sobre o coronavírus. Então, automaticamente, isso fica na nossa cabeça. E quando você olha para pensar, a maioria das pessoas não vão nem sequer sentir efeito do coronavírus. A taxa de letalidade aí, ela varia, né? De 4% em algumas regiões até 0,06% em outras. Então, uma letalidade bem baixa. Aí as pessoas elas não querem arriscar uma vacina desconhecida por uma doença que dificilmente vai matá-los, né? Vai ter pouco efeito ou que ela tem praticamente o mesmo grau de letalidade que outras doenças. Então assim, né, fica complicado você aceitar que seu corpo, já que estamos em uma época moderna, né, nosso corpo, nossa regra, ou isso vale somente para matar crianças, né, bebês. O fato, as pessoas elas têm o direito, né, de escolher se elas querem ser vacinadas ou não, e isso é mais coerente. Afinal, também é preciso lembrar que se eu não quero ser vacinado e você quer ser vacinado, você se vacina. Se funcionar, eu ainda estou suscetível à doença, mas é minha responsabilidade. Você já está imune, né? Não tem mais por que se preocupar com relação a eu estar doente. Então, voltando, né, o pessoal que diz que talvez não vai mais valer a pena produzir uma vacina por causa do tempo, a imunidade vai ser alcançada para a população quase que inteira. Daqui para que ela chegue, a doença já vai talvez até ter ido embora aí, né, se a vacina não se efetuar logo nessas primeiras que vão chegar. E outras doenças aí, elas vieram para ficar e nós estamos convivendo com elas, como o HIV, né? É uma doença que a gente convive, é fatal também, e a gente convive com ela aparecendo aí vez e outra. Mas o fato, pessoal, esse dilema, essa politização aconteceu e o Brasil está repetindo um evento, né, da época da revolta da vacina, né, do Oswaldo Cruz lá. Fica aqui, né, a contribuição para você, essa é a minha opinião sobre vacinar-se ou não. Eu acredito que deve ficar a cargo da pessoa escolher se ela quer se vacinar ou não, certo? Sem punições com relação a isso. Então, galera, esse aqui é meu vídeo, minha contribuição. Um forte abraço para vocês aí, até o próximo vídeo.